Torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros. E essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então, torne-se membro, vire membro do canal. Donald Trump, todos querem falar sobre Donald Trump. A galera gosta do Donald Trump, a galera odeia o Donald Trump, mas ninguém é indiferente ao Donald Trump. Qual que você acha que, baseado no que ele está mostrando agora, qual que será a postura do Trump em relação ao Brasil, né? E o que é que nós, brasileirinhos, né, ali descansando no meio-fio, podemos esperar da relação Brasil-Estados Unidos nos próximos anos? Olha, é complexo a situação atual do Brasil em relação ao Donald Trump. Eu vou te explicar o porquê, Rasta. Antes da gente ter, de fato, a concretização do Donald Trump como vencedor, o nosso presidente atual, que é o Luiz Inácio, né, o Lula, ele fez uma declaração pública que, assim, claro que as pessoas elas podem se manifestar, mas, assim, preferencialmente falando, quando você é presidente, né, não deveria, assim, ser você falar, olha, eu quero que a Kamala Harris ganhe, porque eu não gosto, eu acho Donald Trump um fascista. Meteu essa, né? Então, assim, foi muito complicada essa declaração que o Lula deu, porque ele fez acusações, né, contra o Donald Trump, botando uma série de adjetivos, falando que ele é nazi, que ele é face, nananã, que ele ia fazer isso e aquilo com o mundo. Então, assim, o tom da declaração do Lula ele foi muito fora de tom. Então, se a gente pensa nisso, não só que o Lula ele demonstrou uma preferência, ele veio a público, né, como ele deu essas declarações fazendo acusações contra o Donald Trump, a gente já vê que é um início, assim, meio delicado, para falar o mínimo, delicado de relações, e a gente pode entender que vão ser relações, pelo menos nesses últimos anos, né, de mandato do Lula até a próxima eleição. Eu não sei se ele vai querer concorrer a uma reeleição ou não sei, né, por conta da idade, tem essas questões. O próprio Biden, né, a gente viu que já estava muito desgastado por conta da idade. Mas o seu Luiz não tá tão desgastado quanto o Biden, não, né? Não, ele tem um gosto pelo poder que é um negócio que, assim, eu acho difícil ele não se candidatar. Eu sei que eles vão tentar ainda fazer um impeachment, né? Agora no final do mandato do Lula. Eu li esse burburinho que eles iriam tentar, porque parece que o momento, assim, porque assim, impeachment ele precisa que as pessoas, assim, tô falando de forma popular mesmo, Sim. elas apoiem. Se elas não apoiam, mesmo que você tenha um motivo ali muito claro, é difícil ter impeachment. A não ser que seja um governo mais autoritário. Mas você acha que a gente tá chegando nesse nível? A impopularidade do governo tá ficando tão ruim assim? Na minha opinião, tá muito impopular. Eu lembro de 2014, né? 2014, 16, né? Por ali, que o negócio esquentou, né? Só que galera na ela rua. veio anos antes. A gente tem da Dilma teve a questão das passagens, né? Fala. Não, teve todo esse negócio. Teve as passagens, teve a marcha para Brasília, teve toda uma movimentação que hoje ela está até mais tímida, né? Sim. Mas que tem uma insatisfação, né, política, mas tem uma insatisfação política muito forte com ele, tem. Só que assim, velho, eu tenho medo do impeachment do Lula, tá ligado? Porque se o dólar tá a 6 contos, se tiver o impeachment do Lula, vai para 10, né? Não vai para 8. E aí não volta. Um grande problema hoje do Brasil, nessa questão do dólar, é uma insegurança, né? Essas falas, não cumprimento da agenda econômica, tudo isso está levando o Brasil a não ser um polo, assim, confiável, de segurança. Você não vê nenhum país mais do mundo falando assim, invista no Brasil. Nenhum faz mais isso. Nenhum mais faz isso. Porque o Brasil não cumpriu reformas, ele não cumpriu uma série de medidas que ele falou que iria aplicar. Então, assim, né, realmente cria uma insatisfação, né, internacional e uma insegurança mesmo econômica para se investir no Brasil. Mas, voltando a falar da questão do Donald Trump, a gente já começou com essa questão tensa, né, do Lula demonstrar apoio, os jargões contra o Donald Trump. Depois disso, o Donald Trump foi eleito e o Lula ele dá
passo para trás, dar parabéns, que o Donald Trump foi eleito, vai lá, faz esse papel diplomático, né, por assim dizer, que ele precisava fazer. Mas a gente sabe que, assim, se a gente pensar no nível ideológico, né, porque as coisas elas têm um fundo por trás. A gente sabe que, se a gente pensar num fundo ideológico e nessa disputa que a gente tem internacional entre China e Estados Unidos, que está presente dentro do Brasil, né, a gente tem uma relação muito complicada entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil, nesse momento, ele vai tentar, né, seja pela via econômica, pela via da política externa, se aproximar da China, mesmo que isso seja feito meio nos bastidores, porque a gente sabe que os Estados Unidos ainda tem muito poder. A gente viu agora com o caso da Colômbia, que o Petro foi lá tentar peitar ele, não sei o quê, e o Trump falou, então eu vou botar sanção em você. Ele mudou de ideia depois de algumas horas, voltou atrás. Então a gente sabe que os Estados Unidos ainda tem muito poder, né, na mesa para negociar. Estou falando poder tanto econômico quanto militar, né? A gente vê esses discursos de mundo multipolar, né, que para mim tá tudo errado isso, então ensinando teoria errada para as pessoas, mas a gente vê esses discursos, mas os polos de poder, assim, o que realmente fala na mesa para você negociar, sempre vão ser dois, que é a economia e o militarismo, né? Se o seu exército é fraco, você vai falar o quê na mesa? Você não tem muito o que discutir, na verdade, né? Você vai ser passivo. Se você é fraco economicamente, piorou, né? Fraco na economia, fraco militarmente é bom para dominar você, né? Então, assim, essas questões são muito complicadas. A gente vê que há uma disputa sutil aqui na América Latina. A gente vê isso mais nessa questão econômica, talvez possa vir, né, a ter essa questão militar com a Venezuela, talvez a Colômbia, a gente sabe que há um apoio russo ali na Colômbia. Mas, enfim, são questões muito complexas. Eu não tenho um bom olhar para essas relações entre Brasil e Estados Unidos. A não ser que o Brasil realmente mude muito a sua política externa, a gente vai ver um discurso trumpista acusando o Brasil de ser puxadinho chinês, do Brasil estar se vendendo para a China. A gente vai ver uma retórica nesse sentido, fora as questões que a gente tem que vem lá do Supremo Tribunal, né, que a gente sabe também que existem apoiadores do Donald Trump que vem muito forte com esse discurso para falar da política interna brasileira como sendo mais opressiva, né? Então, tudo isso vai criando para a gente uma narrativa. Tenho que combater a China, e a China faz muitos acordos, e o Lulinha gosta dessa ideologia chinesa. O Brasil está sobre uma ótica mais repressiva. Tudo isso vai construindo um discurso para a gente, para talvez os Estados Unidos, botar uma sanção em alguma coisinha, não sabemos. A depender de como vão ser essas relações nos próximos meses, a gente vai ter que observar. Hoje a gente vê o Trump muito focado na questão mais da Groenlândia e do Canal do Panamá. Mas ele sabe que a América Latina já é um palco de disputa ideológica, sim. Então, a gente vai ter que observar um pouco melhor essas dinâmicas, Rasta. Mas eu não acredito que vai ser muito fácil a relação, tá? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.